Qual o estrago que o pecado não arrependido por uma pessoa pode trazer? O pecado não arrependido pode destruir uma cidade, quanto mais uma pessoa. É sobre isso que iremos falar hoje nesse vídeo. A destruição de uma cidade por causa do pecado. Antes de prosseguir, gostaria de pedir você por gentileza para se inscrever no canal. Temos vídeo toda semana sobre a Bíblia. Em Gênesis capítulo 18 e versículo 20, Abraão recebe a visita de Deus acompanhado com 2 anjos. Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão fica preocupado com essa notícia, pois o seu sobrinho Ló mora nessa cidade. Então Abraão começa a ter uma conversa com Deus sobre a possibilidade de não destruir a cidade, se porventura nessa cidade tiver justos. Versículo 25: Longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. O texto continua com Abraão pedindo Deus misericórdia. Ele fala se tiver 40 justos, 30, 20 justos. E por fim, 10 justos. Na verdade a cidade não tinha 10 justos, pois o pecado já tinha tomado conta, e as pessoas não tinham temor em seus corações. Foi por isso que Deus estava decidido destruir a cidade. A intenção de Abraão era que Ló recebesse livramento, pois Abraão sabia perfeitamente que Deus é misericordioso. Que nós viemos sermos como Abraão, interceder para os vulneráveis, os desprotegidos. Capítulo 19 está escrito: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhes: Veis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: E não, passaremos a noite na praça. Insistiu muito e foram e entraram em casa dele, e deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Observe que o pecado estava tão desenfreado naquela cidade, que todos os homens da cidade queriam abusar dos 2 visitantes de Ló. Dá para se imaginar como vivia esse povo? Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de proteger. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os anjos pegaram Ló, e o puxaram para dentro da casa, e fecharam a porta. Em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui. Pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui porque o Senhor vai destruir a cidade.
mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra, e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, ou senão, você vai morrer. A ordem dos anjos era de não olharem para trás. De repente, lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades, e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Fogo aqui significa juiz de Deus sobre um povo que tinha prazer no pecado que cometia. Um povo que não tinha interesse nenhum de se arrepender das suas mazelas. A Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Que tudo aquilo que o homem planta ele colhe. Os moradores daquela cidade levavam uma vida sem limites, um povo sem regras, sem lei. A maldade já tinha tomado conta dos corações. A misericórdia não tinha espaço naquelas vidas. A falta de arrependimento tem destruído pessoas, famílias, bairros, cidades, sonhos. Que o temor de Deus venha em nossos corações. Enquanto Ló está fugindo para salvar sua vida e sua família, a sua mulher desobedece à ordem dos anjos e olha para trás. E naquela mesma hora, se torna uma estátua de sal. Pelo fato de ter olhado para trás. Quando a pessoa sabe que está no caminho certo, não tem necessidade de olhar para trás. O que paralisa a vida de muitas pessoas é ficar apegado com o passado. Existem coisas que não faz parte mais da nossa vida. A vida é feita de ciclo. E um ciclo termina para começar outro. Que nós viemos olhar para frente. No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Aprendemos com tudo isso que o pecado traz destruição, mas a obediência a Deus, livramento e proteção. Existe destruição que pode ser evitada. Antes de Deus manifestar justiça, ele sempre irá avisar antes. Deus não quer a destruição de ninguém, mas isso depende muito do estilo de vida que levamos. Obrigado por ter assistido até o final. Temos vídeo toda semana sobre assuntos relacionados à Bíblia. Então curte e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.